Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Vamos ler todo o capítulo. São 21 versículos. Temos exposto a palavra de Deus assim de forma metódica e temos sido enriquecidos com isso. Vamos ser um técnico, vamos fazer a leitura alternada do capítulo 3 de Efésios. Todos encontraram? A palavra de Deus em Efésios 3 nos diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou um prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, lhe foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, no qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operada do seu poder. a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, os conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, e estando vós arraigados e alicerçados em amor, A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. ora, aquele que é poderoso para fazer
mas nos deixa mais adiantado para falar de qualquer capítulo, né? Para que a gente tem que chegar e colocar aqui um contexto. Os irmãos já sabem o contexto vivencial da Epístola aos Efésios. E esse capítulo aqui vai traduzir ou vai expressar o coração de Paulo exatamente daquilo que ele estava vivendo. Paulo foi o fundador da igreja de Éfeso, você já aprendeu isso, fundou a igreja de Éfeso, e foi o lugar que ele ficou mais tempo. Ele ficou ali durante cerca de 3 anos. E lá em Atos, nós vimos quando ele se despediu dos presbíteros da igreja, houve grande comoção, houve choro. Inclusive, alguns não queriam que ele fosse. Ele dizia que sabia que em qualquer lugar que ele fosse, o que era esperado era cadeias, açoites, mas ele não tinha vida preciosa. Quanto que ele levasse a palavra do Evangelho. E aí ele saiu dali de Éfeso com o objetivo de ir para Jerusalém, levar uma oferta. E ali foi preso. Como havia uma conspiração, ele ficou ali muito tempo, você lembra que ele ficou sob o poder de Félix, depois de Félix, e os judeus estavam conspirando para tirar a vida dele. Ele, sabendo disso, ele pediu para ser julgado por César. Sendo assim, apelo para César. E é assim que ele chega em Roma, preso. Ele está preso. E é isso que ele fala nesse capítulo. O versículo 1 começa dizendo exatamente a situação dele. E qual era a situação dele? A situação dele é que ele era um prisioneiro. E aqui na minha Bíblia ficou assim, eu estou na minha Bíblia porque cada Bíblia tem um formato, né? Na minha Bíblia está aqui o versículo 1 do lado, e do lado direito está o versículo 13. Eu falei, pois foi proposital aqui, né? Ou, não proposital, mas veio bem a calhar, melhor dizendo. Porque se no versículo 1 a gente lê que ele está preso, no versículo 13 a gente lê a razão dele estar escrevendo. Ele diz, portanto, vos peço que não desfaleçais por causa das minhas tribulações, por vossa causa, pois nisso está a vossa glória. Ele está escrevendo porque aqueles crentes de Éfeso, sabendo da prisão de Paulo, podiam desanimar, desvanecer na fé. Quem era Paulo, irmãos? Paulo era o apóstolo dos gentios. Aqui mesmo, nessa epístola, ele fala que ele tem o ministério da incircuncisão, ele foi para os incircuncisos, né? Aqueles que não eram judeus, enquanto Pedro teria ido para os judeus. Se bem que lá em Atos nós vimos também que Pedro foi o primeiro a pregar para os gentios, como Cornélio, recebendo ali o Evangelho em Atos 10. Mas Paulo também não só pregou para os gentios, Paulo várias vezes pregou nas sinagogas, mas aí ele foi dado essa visão, esse revelar das coisas. E aqui ele mostra a essência da sua carta, do seu ministério, que é que a igreja é uma só. Nós falamos isso no capítulo passado em Efésios, tanto gentios como judeus. Deus usou o seu poder e dele fez um só povo. E agora os gentios vão entrar nessa aliança, formar a igreja. A igreja é formada de judeus convertidos e de gentios convertidos. Agora é um povo só. E esse servo de Deus, esse apóstolo, dedicado à obra aos gentios, está preso. A fé deles podia ser abalada. E ele escreve dizendo, eu não quero que vocês esmoreçam, que a fé de vocês seja abalada por causa da minha prisão. Antes, isso é a sua glória. Aquelas coisas do Evangelho que é difícil da gente compreender à luz da razão, simplesmente. Nós já temos pregado aqui sobre o Evangelho de Mateus, e você lembra bem do Sermão do Monte,
aquelas bem-aventuranças com que ele começa, aquilo ali coloca toda a lógica humana de cabeça para baixo. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos. Deus olha de uma forma diferente. A ética do reino de Deus é diferente. Aqui ele fala que as tribulações deveriam ser a glória para aqueles crentes de Éfeso. E olha bem, irmãos, Paulo, ele nunca disse que era prisioneiro do governo, que era prisioneiro de Roma, que era prisioneiro dos judeus. Não, ele diz aqui: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Para todo mundo que olhasse, para todo mundo que fosse identificar a gravidade da situação, diria: Paulo é prisioneiro do Império Romano. Todo mundo diria. Talvez a igreja pensasse assim. E de fato não estava errado. Paulo estava sob custódia, estava preso pelo Império Romano. Mesmo com uma regalia na sua primeira prisão, ter podido alugar uma própria casa, ele estava o tempo todo tolhido a sua liberdade. Ele podia ensinar, podia pregar, mas tinha os soldados, a guarda pretoriana ali, algemados aí. Tiveram que ouvir o evangelho de qualquer jeito, porque eles não tinham para onde fugir. Isso no conto de Paulo, guardando Paulo, tinha que ouvir. Mas ele nunca disse que era prisioneiro do Império. Para ele era prisioneiro de Cristo. E aqui já há uma aplicação das nossas vidas. A visão faz toda a diferença. O foco faz toda a diferença. A forma como você enxerga as coisas muda tudo. Muda tudo. Quando você entende que você está passando por uma prova, por uma luta, por uma situação difícil, e você entende que aquilo ali é por Jesus, ou como eu tenho dito aqui, se a gente vive aqui, mas estamos ancorados no céu, a tempestade que passa aqui, ela é suportável. E aí a gente pode entender Paulo dizendo que as suas tribulações eram breves e leves, porque aos olhos humanos, as tribulações de Paulo nunca foram leves, nem breves. Foi uma vida toda de sofrimento, até chegar à velhice. Ele começa com um jovem, você deve lembrar disso lá em Atos 7, deixaram as vestes, ele estava convertido ainda, aos pés de um jovem chamado Saulo. E no final do ministério dele, escrevo eu, Paulo, velho. E foi uma vida de sofrimento, uma vida de luta, de açoites, de prisões, de incompreensões, de divisões na própria igreja, como aconteceu em Corinto. Então, uma vida de sofrimento, mas a visão faz a diferença. Ele diz: eu sou preso do Império, eu sou prisioneiro de Cristo. E essa prisão não deve ser para a tristeza de vocês, deve ser para a glória de vocês. Então, preste atenção como você vê as coisas, como você encara as coisas. Isso em relação à totalidade da nossa vida. O crente ele vai dar testemunho do Evangelho, vai pregar através da sua vida, através do seu exemplo, porque ele vê as coisas de uma maneira diferente. Ele faz, conforme diz aqui no finalzinho da Epístola de Efésios, que a gente vai chegar ainda, ele faz como para o Senhor. Ele não faz como para o seu patrão, para o seu Senhor, mas como o Pai que está fazendo para Deus. E isso faz toda a diferença. É uma visão, uma forma de ver as coisas. Há uma história, você deve conhecer, conta-se que um engenheiro, fugiu o nome dele aqui, ele saiu pela construção, estava construindo a Catedral de São Paulo. E ele saiu por ali, pela construção, e perguntou ao operário: o que você está fazendo? E aí o operário disse: eu estou lapidando essa pedra aqui, trabalhando essa pedra. Aí andou mais um pouquinho, perguntou para o operário: o que você está fazendo? Eu estou carregando essas pedras aqui. Aí
dinheiro. Até que ele perguntou a um operário: o que você está fazendo? E ele foi surpreendido. O operário disse assim: eu estou construindo uma catedral. Eu estou construindo uma catedral. É uma visão mais ampla das coisas. Ele podia dizer: eu estou aqui cavando um buraco, eu estou aqui carregando um carrinho, eu estou aqui ajeitando. Não, eu estou construindo uma catedral. A visão que você tem das coisas vai fazer toda a diferença na sua vida, em relação à motivação, ao desempenho, à perseverança, à alegria. Lembrei-me agora de uma palestra que eu vi há muito tempo, não vou dar o crédito, eu não lembro nem quem fez, mas lembro dessa história contada, que um pastor já antigo, estava já jubilado, fora do ministério, e chorando as suas mágoas, disse: olha, eu dei a minha vida por essa igreja, pela igreja, e agora ninguém cuida de mim, ninguém se importa comigo. E aí alguém teria dito para ele assim: bem feito, se tivesse dado a vida por Cristo, não estava assim. A gente não entende o que o pastor disse, e a igreja deve cuidar para o pastor, para o meu irmão se sinta assim. Mas a visão de quem trabalha eu não estou trabalhando para agradar o outro, eu não estou trabalhando pela instituição, eu estou trabalhando para Cristo. E aí você faz tudo, e depois de fazer tudo, a gente repete aquilo que Jesus nos ensinou, ensinou a gente a falar. Depois de ter feito tudo, diga: eu sou servo e Deus. Quantos problemas, quantas dificuldades na igreja e na vida nós evitaríamos se tivéssemos uma visão correta das coisas. Como Paulo demonstrou aqui: eu sou prisioneiro de Roma, de César, de Festo, Félix, Festo, mando na minha vida. Eu sou prisioneiro do Senhor, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele é o soberano da minha vida. Se é que tem os ouvidos a respeito da extensão da graça de Deus que a mim foi confiada, pois segundo a revelação que me foi dado para ser um mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Nós estamos estudando a Epístola capítulo a capítulo, e se você me dá vontade de estudar-se assim, para mim a única forma de se estudar a gente entende o que está escrito aqui. Vocês sabem, sempre vocês têm ouvido a dispensação da graça que foi revelada. Eu tenho falado até aqui. O que ele falou? Ele começa o livro com uma oração, de exaltação a Deus, de iluminação. Ele continua falando que o propósito de Deus em salvar foi quando? Desde a fundação do mundo. Então não é como às vezes nós narramos, e a igreja cristã deixa transparecer isso por vezes, que o Evangelho só atingiu a gente aqui no Brasil, os gentios, que nós somos classificados assim, seríamos classificados assim, nós somos só igreja, porque os judeus recusaram o Evangelho. Não, esse plano é desde a fundação do mundo, não há acidentes no plano de Deus. Ele falou isso. E aí diz que Deus usou todo o poder, no capítulo 2, que estamos semana passada, para de dois povos fazer um. Então qual a revelação que ele tem? Que o Evangelho, que Jesus é também para os gentios, é para todos, não está limitado aos judeus, que se orgulhavam de ter por pai Abraão. Mas Abraão é o pai da fé, é o pai de todos os que crerem. Na verdade, eles entenderam um pouco errado os privilégios que tinham. Eles foram escolhidos, nação santa, para serem bênçãos. O que Deus falou para Abraão? Desde o princípio: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não era para a bênção ficar só para eles. Aliás, nós retemos ou desenvolvemos melhor os nossos dons
guardinhos. Quando a gente retém, só retém, a gente acaba ficando, por linguagem popular, enferrujados, não desenvolvendo. Ou usando uma figura da geografia lá de Israel, ficamos como um mar morto. Só recebe, não distribui para lugar nenhum, não tem vida. Então nós somos uma expressão muito usada por nós evangélicos. Deus nos fez para sermos um canal de bênção. O que é um canal? É o lugar por onde flui a água. Nós somos apenas isso. E aí seria um erro, né? Nós acharmos que nós somos os detentores da palavra, somos os detentores da revelação. Não. Nós somos apenas o canal, o instrumento, o meio. As coisas vêm de Deus. Nesse capítulo, Paulo, mais uma vez, revela também a sua humildade. Antes, porém, deixa eu falar aqui do versículo 4, que é muito precioso, né? Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Irmãos, ler é bom. Agora, ler pressupõe também compreender. Devia ser simples assim. Mas não é. Os educadores aqui sabem disso. Vivemos uma geração, uma época, o conceito que é falado é que tem muitas pessoas que são analfabetas funcionais, em todos os níveis. Não é só aquele irmãozinho simples da igreja, às vezes o pessoal tem a profissão a nível universitário e você pergunta. Acontece mesmo comigo no trabalho, eu redijo um documento, pergunta uma coisa, o sujeito responde, demora e quando responde o outro. Não é possível, eu não perguntei isso, eu não escrevi isso. Eu só leio, e parece que não consegue compreender. Precisamos ler, precisamos compreender, precisamos de discernimento. E a leitura da Bíblia, aí a gente vai ter se aprofundar um pouco mais. Não é a sabedoria humana que nós estamos falando. E Paulo falou, né, que resolvi nada saber, a não ser Cristo, esse crucificado. Não é só sabedoria humana. Entendimento, discernimento. É assim o conhecimento da língua portuguesa, ler textos, como nós fazemos aqui na igreja, inteiros. Às vezes a pessoa pega, vou ler aqui só um versículozinho aqui. Tem que ler o texto inteiro. Porque é assim que a gente compreende. Tem que pesquisar, tem que procurar. Existe milênios de separação entre nós e o autor original, o destinatário original da Bíblia. Mais longe ainda no Antigo Testamento. Então, quando a pessoa escreve algo hoje, hoje eu falo assim, no nosso século, e a gente vai ler hoje, a gente já vê que algumas coisas estão ultrapassadas, a informação se multiplica muito rápido, os conceitos mudam, e tem coisas que a gente não entende. Aí tem gente que acha que deve ler a Bíblia e fala assim, não, esse negócio desses conceitos históricos, pesquisar, isso aí é palha. Não é só palha, não. Isso é para você ter entendimento. Tem alguns jargões que a gente usa hoje, que alguns jovens não entendem. Para a gente é uma coisa tranquila, e o jovem não vai entender. Deixa eu falar uma aqui, por exemplo. Você está catando milho. Você entende? A Júlia falou assim, não. O Gabriel se entendeu porque a Carla soprou, Não entende, não. Quem é mais antigo aí sabe, Vai lá com a máquina de escrever e fica. Nem ser mais antigo, É que é todo milho. Todo mundo sabia que era isso quando ele estava fazendo curso de geografia. Aí, volta a perguntar, o que é isso? Curso de quê? Não tem. Pelo menos para a gente, parece que não tem muito tempo, Parece que foi ontem. Quanto mais que você tem milênios milênios
separação entre nós e o povo original. Então é necessário sim fazer uma pesquisa, para que melhore a compreensão. E Paulo, irmãos, ele vai mostrar que a sua humildade. Vamos lembrar que, academicamente falando, Paulo era um informado, talvez não o único dos apóstolos assim, né? Que era um rabino. Mas isso não era rabino, eram pescadores, né? Levi, Mateus era cobrador de impostos. Ele era um rabino, formado aos pés de Gamaliel. Ele era um fariseu, ele era um homem da lei, ele era um homem, digamos assim, versátil, ele era um homem poliglota. Atos mostra isso, que o Cláudio Midas se impressionou ali quando ele falava, ele estava falando em grego, né? Ele fala em grego com o Cláudio Midas e fala em aramaico com o povo. Pensado, ele era judeu e ao mesmo tempo romano, era um de dupla cidadania e apóstolo. Aí ele vai dizer que ele é o menor. Quanto a mim, o menor de todos os, eles são todos apóstolos, não, né? Quanto a mim, o menor de todos os santos. Ele gostava disso, né? Ele falou que era o maior dos pecadores, né? Ninguém quer concorrer, né? Eu sou maior, eu sou maior. Ele falou, eu sou o maior dos pecadores. E aqui ele diz, eu sou o menor de todos os santos. A mim me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que na igreja se manifestasse a multiforme sabedoria de Deus. Antes estava no culto. No culto para quem? Os gentios. Mas agora, né, Deus, através da igreja, vai tornar essa multiforme sabedoria de Deus conhecida. Né? O Evangelho, ele tem uma mensagem, a mensagem é única, Jesus como Salvador, mas a sabedoria é vasta, multiforme sabedoria, formas diversas de sabedoria. E aí eu vou pular, porque eu já falei aqui no versículo 13, que era a causa, para que eles não se entristecessem pela sua prisão, para o versículo 14. É a segunda oração. Há uma oração lá no capítulo 1, né, que é praticamente uma oração, ele vai jorrar ali as intenções do seu coração. Você vê que é uma declaração de oração mesmo. E aqui no versículo 14, se lá ele pede iluminação, aqui ele pede a aplicação, o poder de fazer as coisas, né? A forma prática do resolvimento. E olha o que ele diz: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Lembra que eu estou falando aqui repetidas vezes, que quando a gente estuda capítulo a capítulo, as cartas, a Bíblia, a gente consegue naturalmente entender um pouco melhor. Aí você vai, vamos ler o versículo 14. Aí, só no versículo 14, aí a gente lê, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Mas por que causa? Por que causa é essa? Pela causa que ele vem falando, toda a sua epístola. Não é que existe um mistério que estava oculto, mas agora está revelado. Qual é que Deus escolheu esta situação do mundo? Que Deus de dois povos fez que Deus deu essa graça. Aqui nesse capítulo, eu acho que eu pulei o versículo, mas ele fala que os gentios também são co-herdeiros, é o versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, né? São herdeiros com a gente, não há distinção, não há separação. Pedro aprendeu isso com as duras penas, né? Com a visão lá do lençol que desceu, quando ele estava orando, e aí ele foi lá até a casa de Cornélio, e quando chegou lá disse, a primeira palavra dele foi: olha, os judeus não podem estar aqui, eu não posso entrar na sua casa, eu estou aqui dentro, né? Porque Deus fez o convite, né? Ele recebe o mesmo Espírito. E esse é o argumento de Pedro, quando
o Espírito vem sobre os que estão ali, ele fala assim, ó, acaso nós podemos pegar a água do batismo, aqueles que receberam o mesmo batismo que a gente, o mesmo Espírito que a gente? A resposta é lógica, clara, não há distinção. E não é só entre gentios e judeus. Irmãos, não há distinção de crentes. Não há crente de primeira e crente de segunda classe. Como uma época, hoje, não se fala muito mais disso, e eu não vou me aprofundar, apenas mencionar, que existia uma teologia de crente carnal, e crente espiritual. Né? Um era mais crente, outro menos crente. Aí tinha outro que era, você é um crente de primeira classe ou de segunda classe, você tem o batismo com o Espírito Santo, você não tem. Não existe essa separação que os judeus queriam fazer. Agora nós somos um. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Todos nós temos esse Espírito. É verdade que, eu vou usar uma expressão que o pastor Hernando de Jovens gosta muito de usar, existe uma diferença entre o Espírito presente e o Espírito presidente. O Espírito presidente é aquele que domina, que manda. Ele é o seu Senhor. Eu tenho Espírito, mas o Espírito te tem. Nós temos o Espírito, tem que nos ter também. Ou seja, nós temos que ser totalmente dele. Então, por que ele se põe de joelho? Por essa causa que causa. Tudo aquilo que ele tinha falado anteriormente. A saber que existe o mistério público, agora está revelado, que os gentios e judeus agora são um Cristo. Existe só uma forma de ser salvo. O judeu pode ser salvo hoje? Pode, como? Da mesma forma que o muçulmano, da mesma forma que qualquer europeu, o americano, nós brasileiros. Como que nós podemos ser salvos? Aceitando Jesus, ou recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Essa a única maneira, o único caminho. Teus lábios confessarem que Jesus Cristo é o Senhor, no teu coração, crentes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo para todo mundo. É a única regra que vale, que impera hoje. E põe de joelho. Interessante aqui, a nota histórica vai mostrar a gente a relevância dessa declaração dele. O judeu, via de regra, orava como? De pé, com as mãos estendidas. Mas há na Bíblia, no Antigo Testamento, especialmente ora de joelho. Há no Novo Testamento, mas normalmente era de pé. Então, quando ele está de joelho, ele está mostrando a intensidade da entrega, do clamor, do fervor, ele está colocando nisso, de quem toma o nome de toda a família, no céu como na terra, ou seja, os crentes que já estão na glória, que a gente chama de, estudamos bastante sempre na escola dominical, e a igreja triunfante, e os crentes que estão na terra, que é a igreja militante. É uma igreja só, toda a família, tanto do céu como da terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, a gente gosta disso, segundo a riqueza da sua glória, ou seja, a soma de tudo aquilo que Deus é, de todos os atributos de Deus, de toda a majestade de Deus, a glória de Deus, segundo a riqueza dessa glória, e não há nada que eu possa precisar, que você possa precisar, que seja maior do que Deus, do que a riqueza da glória de Deus. Não há nenhuma necessidade minha que possa ser maior do que isso. Então, por isso, nós podemos orar com confiança diante dele, para serem fortalecidos com poder do homem interior. Eu estou no versículo 16 para você acompanhar. Irmãos, preste bem atenção nisso, bastante atenção nisso. Paulo, ele ora, ele se põe de joelhos, ele é ele
invoca, né, ele pede que seja usado o recurso de toda a glória de Deus, não é isso? E aí cria essa expectativa. O que Paulo vai pedir? Paulo vai pedir para ser solto da prisão. Se fosse eu e você, muito provavelmente seria isso. Paulo vai pedir para ficar bom, ficar curado, enfermo, cheio de chaga, cheio de marco, espinho na carne, né, possivelmente com deficiência visual, né, de uma aparência não muito boa, até pedir para ficar bonito. Muita coisa. Pedir um pouco de reconhecimento, quem sabe, eu estou cansado de ser enxotado de um lado para o outro. Um pouco de reconhecimento não faz mal a ninguém ser elogiado. Um pouco de glória, por causa da cruz de Cristo. Mas ele não pede nada disso, irmãos. Na verdade, ele não pede nada para ele. É interessante, a gente pode relembrar de Jó aqui, que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. A gente ora pela gente também, mas quando a gente ora pelos outros, a gente está sendo mais enfáticos ou mais cristãos, ou entendendo melhor a nossa responsabilidade de orar. Às vezes a gente ora, quando a gente faz um teste, observe a nossa oração, se não dá isso, faz isso, intervém nisso, age nisso, a gente vai lá com uma lista do supermercado para Deus, cheio. Bobear vai para a canetinha do lado gritando, isso eu falei, já pedi isso. Em vez de glorificar a Deus, e ficar o pé, para que os crentes sejam revestidos do poder. Irmãos, nós precisamos disso, de poder. Por que a gente precisa? Porque o Evangelho, ele não consiste em sabedoria de palavras, mas de poder. Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele falou para os seus discípulos permanecerem na cidade com um objetivo. Qual era? Até que do alto sejais revestidos de poder. Lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Na grande comissão, Jesus ele enfatiza isso. Todo o poder que foi dado no céu e na terra, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo, e eles estão convosco todos os dias até a consumação do céu. Que poder! A igreja é um poder. A gente tem poder para amar. Tem gente que a gente só vai amar sobre o poder. Poder para amar. Tem gente que é fácil amar. Quem cuida bem, quem trata bem, a gente é fácil amar. Agora tem gente que a gente precisa de um poder do céu, porção dobrada do Espírito Santo para amar. E a gente tem que amar, por quê? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eles estavam de poder para falar, para vencer essa barreira de judeu e gentio. Eles tinham que pegar os samaritanos. O que a gente lê lá no encontro de Jesus com a samaritana, e a gente vê isso reverberando nos evangelhos? Os judeus não se dão com alguns, os samaritanos, é uma rixa histórica. Ficaram os samaritanos. Eu falei aqui na semana passada a respeito dessa dificuldade com os gentios. Os judeus chamavam gentio de cão. Um judeu não ajudava uma mulher gentia a dar à luz. Por quê? Para trazer mais um gentio ao mundo. Para os judeus, o gentio servia apenas para ser palha, madeira, combustível do fogo do inferno. O judeu orava, fazia 3 orações. Os homens estavam certos, não, foi Deus que mandou, A tradição deles fez isso. 3 orações: Senhor, de gratidão. Se fosse um judeu, se oraria assim: Senhor, eu te agradeço, porque eu não nasci escravo. Eu te agradeço, porque eu não nasci mulher. Eu te agradeço, porque eu não nasci gentio. Isso aí é uma oração que eles fazem.
para correr atrás de um carro onde estava o etíope, alto oficial da rainha de Candace. Antigamente ele podia se afastar, agora não, ele vai ter que correr atrás de poder para resistir às pressões, às perseguições, poder para ser diferente. O que é santo? Santo é separado, significa também de diferente, de poder, é isso. Poder para resistir à perseguição. A igreja precisa de poder para pregar o evangelho, poder para ser testemunho. E o interessante, irmãos, é que ele fala, para que sejais revestidos de poder. E quando a gente pensa em poder, ser revestido de poder, a gente pensa logo no estardalhaço exterior. Falar alto, brigar, isso aí, arrebentando tudo. Ele fala assim, não, recebereis poder no homem interior. Lá dentro. Para que a gente ganhe um pouquinho de tempo aqui, por causa do nosso horário, eu vou prosseguir. Ele fala assim, e habite Cristo ricamente em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Assim habite Cristo. Um dos problemas, irmãos, que nós temos é que a gente acha que a gente pode ser crente de vez em quando, espiritual de vez em quando. Eu gosto muito do texto de Malaquias, que diz assim, porque vocês perguntam, o que me apresentarei diante do Senhor? Aí pensa com sacrifício, oferta, e aí não acredite que por se apresentar a Deus, Ele te ensinou ao homem o que é bom, e que o Senhor teu Deus pratica justiça, antes de misericórdia, e antes humildemente contra Deus. E quando eles perguntam por que vamos se apresentar, ele fala assim, não é se apresentar, é andar humildemente com Deus. Então, você chegou aqui, se for lembrar assim, no linguajar militar, soldado, sargento frontal se apresentando ao Senhor, permissão para me retirar. Você apresentou, já está apresentado. Não, é andar com Deus. E qual é a ênfase que Paulo aqui? Habite Cristo. Cristo não deve ser um peregrino, um hóspede. O que é o hóspede? Aquele que chega, pagou a estadia, no hotel, na pousada, um dia, 2 dias, uma semana, você está ali. Você é dono ali? Não, até tem uns lugares que você vontade até de ser. Mas você é dono ali? Não. Foi um tempo ali, vai embora. Cristo não quer ser um hóspede. Ele quer habitar no coração. É crente o tempo todo, é crente integral. É Deus ter o total controle da nossa vida através do Espírito Santo. Às vezes aí pensando assim, Deus, agora, por favor, você olha para lá só um pouquinho, porque eu tenho que resolver um negócio aqui. Aí depois a gente continua a caminhada de novo, mas só para lá, só olha um pouquinho para lá, porque senão não vai dar certo. Não existe, irmãos. O tempo todo com Deus habite ricamente em vosso coração, a fim de poderes compreender com todos os santos. É muito rica a palavra, irmãos. Queria prosseguir a paradinha. A fim de compreender com todos os santos. É a comunhão da igreja, irmãos. Não é só A ou B que compreende, não sou só o pastor, não. A gente vai compreender com todos os santos. Não é compreender sozinho na minha casa, completamente desidejados. Não, é compreender com todos os santos. Em lugar nenhum a gente vai querer ser melhor do que o outro, ou achar que temos só nós que sabemos. Não, é compreender com todos os santos. O quê? A largura, o comprimento, a altura,
profundidade. E aí, alguns intérpretes, né, muitos tentam especificar o que é a largura. Mateus Henry faz isso, falando que a largura seria por extensão do mundo, a profundidade que desce até a nós. Tem, assim, algumas tentativas, mas a maioria hoje entende, não, isso aqui é você compreender tudo a respeito de Deus, estudo, a totalidade desse amor. Então, se ele fala a largura, o comprimento, a profundidade, mesmo porque é uma linguagem poética que ele está usando, mesmo porque Deus é infinito, Deus é ilimitado, nós não mensuramos Deus. Então, você compreender o máximo possível de Deus, a largura, a altura, a profundidade. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Observe que Paulo pediu nenhuma bênção material, nenhuma cura, nenhuma libertação da prisão, ele só pediu pelo Evangelho, pelo fortalecimento dos crentes. Aí só Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas, pastor, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na esfera física, material? Lógico que é. E ele faz. Ele faz. O que eu estou querendo dizer aqui é que muitas vezes o nosso foco, a nossa visão, está muito limitada exatamente ao que é material, ao que é passageiro, ao que é transitório, e por isso a gente perde muito pouco em relação às coisas do reino de Deus, que são as coisas que são eternas. A gente fica só ligado ao efêmero. E aí vem a frustração, vem a desistência, vem a tristeza. Por quê? Por causa do fora. Paulo está preso por Roma, humanamente falando, prisioneiro de Roma, mas o que ele diz? Eu sou um prisioneiro de Cristo. Aparentemente isso podia enfraquecer a igreja de Éfeso. Ele diz, não, isso aí tem que ser a glória de vocês. Isso é a glória de vocês, meus cabelos. É a glória de vocês. E aí, ele termina esse capítulo, esse texto, dizendo que a ele, a Deus, seja glória, na igreja, em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Você já viu aqueles irmãos preocupados? Preocupação por um lado assim, né? Se vai aumentar a vigilância, a consagração. Bom, mas às vezes só gera mesmo pânico e temor. Assim, a igreja vai ser perseguida. A igreja se perseguida desde que ela começou a existir. E ainda vai continuar sendo perseguida. A promessa aqui é a mesma promessa de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paulo diz, sua igreja por todas as gerações. Sempre vai ter igreja. Sempre vai ter igreja. Aqueles que esperam que um dia a igreja sempre vai ter igreja. Aqui neste mundo, até o dia que Jesus voltar. E na eternidade vai ter a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. Sempre vai ter igreja. Então, quanto a isso, esse programa não vai acabar. Sempre vai ter igreja. Está preocupado por você orar mais, vigiar mais? Muito bom. Mas você está sendo desesperado pensando que vai acabar? Sempre haverá a igreja. Por todas as gerações, para todo, sempre, tem que terminar com amém. Aí você pode dizer bem forte também amém. Vamos lá? Amém. Usado. Usou toda a força que foi do joelho. Amém? Amém. 1, 2, vamos coordenar. 1, 2, 3. Amém. Melhorou. Amém. Deus nos abençoe ricamente. Semana que vem a gente estuda o capítulo 4.